Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Eterno, Senhor, de compaixão, de misericórdia, Senhor de amor, Senhor de cuidado, Senhor que não desampara. Às vezes a gente se sente sim desamparado, triste, abatido. Às vezes a gente olha e não consegue ver absolutamente nada na frente, não consegue ter esperança de que as coisas mudem, mas Deus tem o controle, né, meus irmãos? Falar de fé é muito fácil, não há dificuldade nenhuma em falar de fé. Agora, ter fé é outra coisa. Falar que nós temos que esperar em Deus, confiar em Deus, é fácil. Qualquer um pode falar. Se a gente ensinar um papagaio a falar, confie em Deus, confie no Senhor, ele vai ficar repetindo isso. Ele também vai falar. Agora, só nós, seres humanos, é que temos a capacidade, a condição de confiar em Deus, de esperar em Deus. E a vida traz situações para a gente que a gente ou confia ou finge que confia. Se não confiarmos no Senhor, em quem nós vamos confiar? Em que nós vamos confiar? Senhor, a minha confiança está em Ti. Eu sei, e como eu sei, de coisas que o Senhor muda. E também sei de coisas que o Senhor não põe a mão. Mas isso não me deixa de confiar, não faz com que eu deixe de confiar no Senhor. Não faz com que eu deixe de te amar, não faz com que eu deixe de crer e proclamar a Tua santa palavra. Hoje nós vamos falar sobre certo e errado. Dá-me graça, dá-me sabedoria, capacidade, e que nós usemos este tempo aqui para exaltar e glorificar o Senhor. Que o Senhor seja o centro deste culto. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome único do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos abrir a Bíblia? Hoje nós vamos, eu creio, né? Eu sempre preparo o que eu vou falar, tendo em mente o desejo de que eu vá ajudar com aquilo que está sendo dito, que é a palavra de Deus, e que eu me ajude também, porque eu preciso muito da ajuda, né?
Muito, 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 muito. Só eu sei. Eu e Deus, óbvio, né? Então eu quero convidar você nesta manhã para você abrir a sua Bíblia no Velho Testamento, no profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6, no versículo 8. Miqueias 6, 8. É um dos profetas menores, fica ali pertinho de Amós, né? Achou aí? Eu vou aguardar um pouquinho, você procurar, você achar. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Se você puder ler comigo, é bom, é ótimo. Mas se você não puder ler, então eu te convido para ouvir, porque eu vou ler. E a fé, a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Olha, eu acho que eu comentei ontem, anteontem, não sei. Hoje é terça, então deve ter sido na sexta, ou na sexta foi ceia, então foi na quinta. Sobre o certo e o errado, né? Fiz um comentáriozinho aqui que nem sempre a gente faz aquilo que é certo. E que eu já tive problemas com isso, né? Porque a gente tem que, no mínimo, diferenciar o certo do errado. Se você quer fazer o que é errado, aí é problema seu. Mas você tem que saber que uma coisa é certa e que outra coisa é errada. Porque se a gente não sabe distinguir o certo do errado, então fica comprovado que tem-se um problema neurológico, um problema, né, de cabeça. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. Alguns acham que a imagem e semelhança de Deus é porque nós somos, que Deus parece comigo, ou que eu pareço com Deus. Não, é óbvio que não. Não é fisicamente. Essa imagem não é imagem física. Por quê? Vamos explicar isso. Você vai achar isso que eu acabei de falar lá em Gênesis 1:27. Mas eu gostaria que você lesse também sobre o assunto Tiago, capítulo 3, versículo 9. Por que a imagem e semelhança... Primeiro tem um termo interessante, né? Imagem e semelhança. Não é interessante? Quando a gente usa isso, olha,
você é imagem e semelhança. Não, porque se já é imagem, porque é parecido. Se é semelhante, é porque lembra também. Quando diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é fisicamente, porque Deus não existe fisicamente. Deus é espírito. E espírito não tem físico. Espírito não tem forma. Espírito não tem cor. Não tem aparência. É espírito. Tá certo isso? Imagem e semelhança é no caráter, no espírito. O nosso espírito é espírito criado por Deus, igual ao Espírito de Deus, igual ao próprio Deus. Isso aqui é uma forma física que se decompõe, que se corrompe, como a Bíblia chama, né? A decomposição, a Bíblia trata de corrupção, porque se decompõe, muda de aparência, os componentes, enfim, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas nós somos espiritualmente iguais a Deus. Nosso espírito é igual ao Espírito de Deus. É claro que o Espírito Santo é o Espírito Todo-Poderoso, né? Mas o Espírito é igual. Quando diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, está dizendo que nós conseguimos ter a consciência que reconhece o bem e o mal, o certo e o errado. É isso que é imagem e semelhança de Deus. Também é isso. É a capacidade que Deus nos deu, isso deu a todos os homens, de reconhecer, de saber o que é certo, o que é errado. Ontem a gente falou, né, de cultura, né? Toda cultura civilizada do mundo adota este padrão, o padrão dado por Deus, que é algo inerente do bem e do mal. O mundo adota isso. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. O mundo todo, de uma maneira geral, o mundo todo civilizado, vamos falar assim, adota que assassinato, roubo, engano, essas coisas são, no mundo, entendidas como coisas erradas. Em nenhum lugar do mundo é correto matar alguém. Ah, eu não gosto dessa pessoa. E pá, mata. Não, em todo lugar do mundo isso não está. Qualquer lugar do mundo civilizado, roubar alguém é errado. Qualquer lugar do mundo. É claro que às vezes a depravação humana anula esse entendimento. Isso é uma coisa linda que nós estamos falando aqui. É uma coisa maravilhosa de saber, de entender, de compreender.
A gente vê, por exemplo, essas gangues, essas facções, essas milícias. Todos os integrantes nasceram com a mesma capacidade nossa. Mas a depravação que cada um deles permitiu que acontecesse com eles, fez com que esse entendimento do certo e do errado fosse anulado. Essas pessoas escolheram valorizar o mal ao invés de proibir o mal. Essas gangues que se matam, que matam pessoas, todos eles, todos os integrantes ali nasceram com essa capacidade de dizer, não, isso é certo, isso é errado. É opção. Não adianta dizer, olha, eu fiz isso porque eu não tive opção na vida. Não. Você fez porque você optou em fazer. A opção é a capacidade de dizer isso é certo ou errado. É errado eu matar alguém. É errado eu roubar alguém, parar alguém na rua com uma faca e falar, me dê tudo que você tem aí. Todo mundo sabe que isso é errado. E isso deve ser proibido. Aqueles que praticam esse tipo de coisa não proíbem. Se entregam a isso. Por que se entregam a isso? Por causa da natureza pecaminosa. A gente observa a natureza pecaminosa, e isso você está aí me ouvindo nesta manhã, e que vai ver esse vídeo um dia qualquer aí, você vai ver que a natureza pecaminosa do ser humano, você quer entender o que é a natureza pecaminosa? É todas as vezes que você faz algo de errado, ou eu faço algo de errado, e eu jogo a culpa no outro. Quando eu jogo a culpa no outro, eu estou desculpando o mal que eu pratiquei. E isso está na Bíblia Sagrada. Não é conclusão que eu tiro. Está na Bíblia. Leia Romanos. Eu não vou ler todas as passagens, porque o tempo não permite, né? Então eu dou a passagem e você lê depois. Se você quiser ler agora, inclusive. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Fala isso que eu acabei de falar. Jeremias, capítulo 2, versículo 36. E quando a pessoa começa a se acostumar e fazer coisa errada e jogar a culpa no outro, acontece algo que a Bíblia diz em Romanos 1, 28. A pessoa começa a ficar com a consciência endurecida. Eu uso droga por causa de tal pessoa, por causa de não sei o quê, por causa do meu pai, porque você usa porque você quer. Eu sou prostituta por causa disso. Não, você é prostituta porque você quer. Aí a pessoa passa a acreditar naquilo que ela fala e ela tem o endurecimento da consciência. Romanos 1, 28 diz assim, olha só, presta atenção no que Deus diz. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O conhecimento de Deus aqui é aquilo que Deus transmitiu para nós. É este distinguir o certo ou errado. E quando a pessoa insiste naquilo e vai sempre culpando a sociedade, a mãe, o pai, o vizinho, o governo, sei lá quem, o que acontece? Eles primeiro perdem a dor na consciência. Primeira coisa que acontece. Sabe, aquela consciência que diz, você está errado. Não é assim. Aquilo passa a não existir mais. A pessoa começa a achar que ela é mais esperta que Deus. Só que o julgamento dessas pessoas um dia virá. O dia que elas estiverem frente a frente com Deus. Esse mundo aqui é assim mesmo. Esse mundo aqui é a lei do cão. Não, não é lei do cão. Esse mundo aqui é feito de certo e errado. Ai daquele que opta. Então é opção. Não adianta jogar culpa. Não, eu nasci numa comunidade, nunca tive oportunidade. Não, você nunca quis ter oportunidade. E tem pessoas que não têm oportunidade ou não tiveram, e nem por causa disso são pessoas erradas, ora. Hebreus capítulo 9, versículo 27, e Malaquias capítulo 3, versículo 5. Coisas que são erradas. Não adianta. Ora, o que a gente precisa entender, e me parece que o mundo esqueceu isso, né? É que existem grupos de pessoas que escolhem valorizar o mal. Por exemplo, ao redor ali de Israel, né? Você vai ler no Velho Testamento, Levítico 18, 21, segundo dos Reis, capítulo 23, versículo 10, você vai ver que existiam nações que praticavam o infanticídio. Valorizavam o mal, ao invés de proibir. Aquilo que é mal deve ser proibido. A gente não pode ter medo de proibir o que é errado. De não apoiar o que é errado. Ou melhor, de apoiar o que é errado e não apoiar o que é certo. A gente não pode ter medo de ficar, porque, mas está todo mundo a favor, eu vou ficar contra. Ué, está todo mundo errado, eu tenho que mostrar, olha, isso aqui é errado, isso aqui não é ensinamento bíblico, não vem da parte de Deus, nós não podemos valorizar o errado. Nós temos que impedir, proibir aquilo que é errado. A gente define, né, biblicamente, teologicamente, a gente define escuridão como ausência
de luz. O que é escuridão? Ausência de luz. O que é pecado? O que é pecado? É a ausência de bondade, é a ausência do amor de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Bondade não é da cesta básica. Ah, não, mas você vê, né? Mas os traficantes aí, eles ajudam a comunidade. Ajudam uma pinóia, ajudam nada. Da cesta básica não é ajuda. Sendo que o mal que eles causam é muito maior. Deus é a própria encarnação do bem. Deus não faz pacto, não participa de coisas erradas. Qualquer coisa contrária à natureza de Deus é má. Romanos 3, 23. Por que tem gente que não consegue distinguir o certo do errado? Por quê? Porque não conhecem Deus. Porque qualquer um de nós aprende a distinguir o bem do mal ao conhecer Deus. Se não conhece Deus, como é que vai distinguir o bem do mal? E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o alicerce para o conhecimento de Deus. João 17, 17. Quanto mais a gente vai entendendo, compreendendo, se aproximando da santidade de Deus, pior o pecado vai parecendo para a gente. Porque nós vamos nos aproximando, na medida que conhecemos a Deus, mais da santidade dele. Isaías capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Eu acabei de falar aqui, né? Ele rouba, mas faz. Ele mata, mas ele dá cesta básica. Isso aí, é um exemplo, né? A gente pega uma camisa branca, né, que lavou e tal, e a gente coloca numa parede preta. Será que está certo falar isso hoje? Numa parede preta, a camisa vai ficar branquinha, lógico. Ela está numa parede preta. Agora pega esta camisa branquinha, que estava branquíssima na parede preta, e coloca junto da neve recém-caída. Como diz aquela canção, mais alvo do que a neve. A camisa vai parecer suja. Então depende com o que você está comparando a bondade. Quando a gente compara a bondade humana e coloca a bondade humana ao lado da bondade de Deus, a nossa bondade não existe. Quando a gente entra na presença de Deus, nós começamos a ver que os nossos pensamentos estão voltados para nós mesmos. É ganância, cobiça, é
luxúria, é engano, a gente começa a ver que os nossos bons pensamentos são, na realidade, coisas ruins. É somente a luz da glória de Deus é que nos faz ver claramente esse tipo de coisa. E quanto mais, irmão e irmã, a gente conhece da palavra de Deus, mais a gente vai distinguir o certo do errado. Não tem outro jeito. Senão é a distinção feita pela capacidade humana. Porque é a palavra de Deus que vai marcar a linha daquilo que é pecado e daquilo que não é. Hebreus, capítulo 5, versículo 13, fala dos cristãos imaturos, né? Que só podem, né? Faz um contraste entre os cristãos e os bebês, né? Bebês em Cristo. Quanto mais o cristão se aproxima de Cristo, da palavra, mais maduro ele vai ficando. Mais ele vai exercitando as suas faculdades para discernir não só o que é bom, mas também o que é mal. Hebreus 5,14. Então, o que eu estou dizendo assim para você nesta manhã de terça-feira é que os sentidos espirituais, eles são fortalecidos pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus. Quando a gente estuda, lê, medita na palavra, a gente vai discernindo o certo do errado, comparando com a doutrina de Cristo. Se você for ler a palavra, se você ler, e é claro que você lê, a gente vai encontrar na Bíblia, a Bíblia toda, nos seus 66 livros, Velho e Novo Testamento, exemplos de pessoas que fizeram coisas certas, mas a Bíblia também mostra aqueles que fizeram coisas erradas. São exemplos que a Bíblia traz para a gente aprender como Deus é e o que Deus deseja da gente. 1 Coríntios 10, 11. E Miqueias 6, 8, que é o endereço que nós abrimos o culto desta manhã. Ele te declarou, ó homem, Miqueias 6, 8, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de nós? Que a gente seja esperto, passe todo mundo para trás? Que a gente leve famílias à derrocada, à desgraça? Que se forme gangues, milícias, grupos para corrupção? É isso que Deus pede de nós. Que eu busque enriquecer, não importa como. É isso que Deus pede? Não. O Senhor pede de ti, Miqueias 6,8, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes
humildemente com o teu Deus. Eu não tenho nenhum receio de criticar o que é errado, sabe? Não que eu seja o certo, não é isso. Não, meu Deus, eu estou anos-luz de ser o certinho, o correto. Né? Mas isso não quer dizer que eu, por não ser o certinho, o correto, pela minha carnalidade, pela facilidade que todo ser humano tem e eu não sou diferente de pecar, isso não quer dizer que eu não possa ver o errado. Então, quando a gente diz aqui, por exemplo, olha, cuidado com esses bico doce aí, que manda você, por exemplo, só para você entender como as passagens bíblicas são mal usadas. Enganam você. Fazem exatamente o contrário do que tudo isso que nós estamos falando aqui. Por causa disso que eu estou citando um monte de passagem bíblica para você confrontar o que eu estou falando. Texto no contexto. Não tem nenhum receio de ser confrontado assim. Texto no contexto. Então, às vezes, a gente ouve por aí, e muito, né? Olha, você tem que dar para o Senhor primeiro para Deus, porque você dando para Deus, aí vai acontecer na sua vida a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Não, mas não é disso que está falando. Não está falando para você dar para Deus. Está falando para você seguir o certo e o errado. A diferença é entre o perverso, aquele que não distingue o certo do errado, ou distinguiu num determinado momento da sua vida, mas teve a mente cauterizada, porque foi abandonado pelo próprio Deus pela insistência no pecado. Aqui Deus está equiparando a justiça com o serviço a Ele. E o bem, meu irmão, minha irmã, eu estou trazendo isso para até justificar coisas que eu vou falando, né? O bem é definido como servindo a Deus, e o mal é rejeitar a Deus, é rejeitar o convite a Deus, independentemente do que você imagina que você possa dar para Deus. O que nós podemos dar para Deus? O que eu tenho para dar para Deus, se Deus é dono de tudo? Por causa disso que eu digo, olha, não esqueça do que você já leu na Bíblia. Não esqueça do que você está lendo e não se esqueça que você tem coisa para ler ainda. Não importa quão caridoso uma pessoa é. E aqui, eu lembro para vocês que um dos motes do Espiritismo é: sem caridade não há salvação. Errado, completamente errado. Não tem nada a ver com a Bíblia. Porque não importa o quão caridoso uma pessoa seja para servir os outros, ninguém deve ser caridoso para ser salvo. Porque as boas obras são insignificantes se elas forem feitas por razões egoístas. Mas é para a salvação. E a salvação é para quem? Não é para você? Por causa disso que a salvação é pela graça, é pela fé, não é por obras. Ora, porque senão seria antagônico.
Nós temos que ter o objetivo, na verdade, é de fazer o correto, fazer o certo, para honrar a Deus com tudo o que fizermos. 1 Coríntios 10, 31. Por que a gente quer fazer o certo? Eu quero fazer o certo porque aí Deus olha com carinho para mim. Pronto, já não serve para nada. Já é egoísta a sua intenção. Nós devemos e lutamos e às vezes erramos, mas a gente luta para fazer o certo, para que as nossas escolhas de vida agradem a Deus. Nós queremos o quê? Agradar a Deus. Eu sempre falo aqui para vocês, e às vezes a gente sofre daquilo que fala. Mas eu creio que o homem começa a ficar inteligente quando ele observa isso nele. Eu sempre digo assim, olha, um casamento dá certo até que as partes, marido e mulher, lutem para fazer a outra parte feliz. O marido deve lutar para fazer a mulher feliz. E a mulher deve lutar para fazer o marido feliz. Quando isso deixa de existir, acabou o casamento. Quando uma das partes do casamento está infeliz porque o outro não a faz feliz, acabou o casamento. Acabou. É o que nós estamos falando aqui. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando nada diferente. Eu só trouxe o exemplo do casamento. Nós temos que lutar para agradar a Deus, não para nos agradarmos, como no casamento. O marido luta para agradar a mulher, e a mulher luta para agradar o marido. O casamento vai que vai, não acaba. Quando acaba isso, acabou o casamento. Não quer dizer que não possa ser retomado, mas é o que acaba o casamento. Quando acaba a comunhão, quando a gente não quer agradar a Deus. A gente quer, sabe? É egoísmo. Quando no casamento o marido só pensa nele, só quer o bem-estar dele. Quando a mulher só pensa nela. Eu estou triste, porque inventa problema. Acabou. Não quer dizer que não possa ser retomado. Mas eu estou dizendo que uma das partes deixou de lutar para fazer a outra feliz, entrou em colapso. Está na Bíblia. É exemplo que eu estou usando. Você vai ler o que eu acabei de falar na Bíblia. Não sobre casamento, mas sobre Deus. Eu que fiz o exemplo do casamento. Jeremias 29, 13. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, pode ler e use os exemplos. E Salmo 106, verso 3. Que Deus nos dê graça para a gente deixar o egoísmo de lado e não querer se agradar, mas agradar a Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós engrandecemos e glorificamos o Senhor. Te agradecemos, Senhor, por toda a lembrança que o Senhor nos trouxe hoje. Somos gratos, Senhor, pela sua bondade e compaixão nas nossas vidas. Nos fortaleça, Senhor, e ajuda-nos a distinguir sempre, e mais do que distinguir,
ficar do lado do certo, entre o certo e o errado. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.